Senhoras e senhores, autoridades, convidados, vereadores mirins, sejam todos e todas muito bem-vindos à Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Damos início à cerimônia de entrega das obras de acessibilidade do prédio do Legislativo de Rio Negrinho. Convido para que ocupe lugar na mesa de honra o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, excelentíssimo senhor William Rigueto. Convido a vereadora mirim Giovana Ellen Yant, nesse ato representando a Câmara Mirim de Rio Negrinho. Convido a senhora Jussara Aparecida dos Santos, diretora da PAI de Rio Negrinho. Gostaria de anunciar a presença dos vereadores, senhor Abel Aque, senhor Ildefonso Pilate, senhor Ivo Antunes, senhor Pablo Ricardo Ribeiro, senhora Liliana Aparecida Xerede Júri, senhor Luciano Alves, senhor Silvio Cus e a senhora Zenilda Maria da Cruz Bernardes. Convido o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, senhor William Rigueto, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que hoje nos visita, em especial aos alunos, professores, diretores da PAI. Cumprimentar os vereadores mirins, em nome da Giovana, hoje representando. Cumprimentar os funcionários dessa Câmara de Vereadores, vereador Ete, São Bento do Sul, que hoje nos prestigia. Cumprimento especial à imprensa, escrita e falada, aos internautas que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Então, para dar início, respeitando o nosso regimento interno, convido a senhora Elisete Formigari Stubert, professora e coordenadora da Autodefensoria da PAI, para fazer a leitura no versículo bíblico. Peço que todos fiquem em pé em respeito à palavra de Deus. Boa noite. Nós vamos ler a Romanos, capítulo 15, versículos 7 e 8. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus, pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os incircuncisos para manifestar a veracidade de Deus, pela realização das primícias feitas aos patriarcas. Quero ler também o versículo 13. O Deus da esperança vos acha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Contudo, glória a Deus, Senhor. Em posição de respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro.
Cumprimento as seguintes autoridades que fizeram seu registro no hall de entrada. O vice-presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, senhor Ed Salomão, senhora Fátima Afonso, secretária municipal de saúde de Rio Negrim, senhor Cleverson José Velasquez, presidente da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional de Rio Negrim, senhora Celoí Boradimã, diretora do Colégio Cenicista São José. Profissionais da imprensa, muito obrigado pela presença. Os alunos Sueli e Pedro da PAI, sob a coordenação das professoras Cíntia e Rose, farão uma apresentação. Acende o olhar, vem das estrelas no meu coração, vem de uma força que me fez assim, vem das palavras, lembranças e flores regadas em mim. O tempo pode mudar, a chuva lava o que já passou, resta somente o que eu já vivi, resta somente o que ainda sou. A luz que acende o olhar,
os romances que viram poesia. Vem quando quer, se quiser, se vier. Vem pra acender e mostrar o amor que a gente não via. Vem como base de pura magia, como se eu visse e jurasse que há tempo já te conhecia. Do infinito, da estrela cadente, do espelho da alma, dos filhos da gente, de algum lugar, só pra iluminar. A força vem de onde eu venho, de tudo que acende a vida calada. Me olha e entende o que eu sou. Tudo que é maior vem da luz que acende o olhar. Vem das histórias que me adormeciam. Vem do que a gente não consegue ver. Vem e me acalma, me traz e me leva pra perto de você. E me leva mais pra perto de você. Gratidão, Sueli e Pedro, e também as professoras Cíntia e Rose. No ano de 2018, a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho recebeu questionamento do Ministério Público da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negrinho sobre a ausência de acessibilidade arquitetônica na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. O então presidente do Legislativo, Abel Aki, solicitou à Munesc auxílio na elaboração de um plano de ação e cronograma para atender à solicitação do Ministério Público. Durante o ano de 2018, foi elaborado pela Munesc o projeto arquitetônico e memorial descritivo para as adaptações da obra. Algumas modificações do projeto foram realizadas durante aquele ano. No mês de fevereiro de 2019, na gestão do presidente William Rigueto, foi realizado o processo licitatório para a execução das obras. No mês de julho, as obras tiveram início e hoje o Poder Legislativo Municipal entrega à comunidade esta obra. Eu convido o contador e responsável pelos processos licitatórios da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Ângelo Fossinoni Neto, para destacar os procedimentos da obra de acessibilidade. Boa noite, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor William Rigueto. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. E como já foi citado, ela já vem essas discussões desde 2018. E eu venho trazer para vocês algumas informações, alguns detalhes, né, durante todo esse período. Então, o que ocorre, foram realizadas diversas reuniões para chegar até esse momento. Foram reuniões internas da direção administrativo, com o orçamentário financeiro da Câmara de Vereadores. Houve reuniões
junto ao grupo de técnicos, arquitetos e engenheiros da Unesc. Houve reuniões do presidente da consultoria jurídica da Câmara, junto ao Ministério Público. Tivemos reuniões com o Corpo de Bombeiros, para ver se o projeto também estava com essa questão de segurança. Tivemos uma reunião pública para a escolha e identificação da melhor proposta para a realização das obras de acessibilidade. A assinatura do contrato e a entrega da ordem de serviço pelo presidente William Rigueto, junto à empresa LN Construções Limitada, e vencedora do processo licitatório, representado pelo seu sócio-gerente, o Sr. Lorival Negrelli, foi no dia 25 de junho de 2019. O projeto em si, elaborado conforme as normas técnicas da ABNT NBR 9050 de 2015, acessibilidade a edificações, mobília e equipamentos públicos. A ABNT NBR 16.537 de 2016, acessibilidade, sinalização, tátil no piso, diretrizes para elaboração do projeto e instalações. Foi contemplado toda a estrutura física da Câmara de Vereadores, sendo hall de entrada, secretaria, gabinete dos vereadores, salas administrativas, banheiro acessível com equipamentos especiais, plenário, inclusive com mobília adequada e tribuna especial, mezanino com ampliação do guarda-corpo, conforme as normas e padrões de segurança, acesso externo com estacionamento exclusivo para cadeirantes e portador de necessidade especial, sendo 2 vagas e 2 vagas para pessoa idosa. Tivemos ainda obras complementares de segurança e sinalização, trava eletrônica, instalação de placas indicativas, orientação e sinalização de emergência. A regularização do sistema de gás com válvula de segurança na copa da Câmara, realização de pintura interna nos gabinetes, salas, corredores, hall de entrada, plenário de forma padronizada, deixando todos os ambientes harmônicos. Na execução e fiscalização da obra, as obras foram gerenciadas pelo arquiteto e urbanista Tony Christian Negrelli, da LN Construções Limitada. Para a fiscalização, a Câmara nomeou o engenheiro Rubens Milbauer, da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Rio Negrinho. Objetivando a transparência, a Câmara convidou, através de ofício, entidades para acompanhamento das obras, sendo a CIRNE, representado pelo senhor Antônio Oliveira Gomes Filho, CDL, representado pelo senhor Clayton Claudir Carvalho, APAI, representado pelo senhor Carlos Alberto Pinto Júnior e senhor Pedro Latucheski, Observatório Social de Rio Negrinho, que se manifestou a fazerem um acompanhamento de forma indireta, observando processos e execução até a conclusão das obras. O valor investido pela Câmara de Vereadores de Rio Negrinho foi de R$ 82.874,99, representando, assim, 3% do orçamento da Câmara de Vereadores do exercício de 2019. Para mim finalizar e colocar umas considerações finais, eu posso lhe afirmar que a contabilidade é uma área técnica que trabalha sempre com números, registros, balanços e balancetes, assim por diante. Porém, nós profissionais dessas áreas ficamos muito felizes
quando os números saem do papel e viram ações. Trazem para a prática momentos especiais como este de hoje. Propiciando conforto e trazendo equilíbrio entre as pessoas, proporcionando uma sociedade muito mais justa. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Ângelo. Nas TVs, assistiremos a um vídeo produzido pela assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. A deficiência sempre foi vista como tabu. Contudo, é possível observar que ultimamente essa ideia tem sido superada. Como exemplo do avanço dessa visão, é possível citar a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil. Esse documento adquiriu valor de emenda constitucional e possui grande importância no que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas com deficiência, pois consolida o entendimento de naturalização do conceito de deficiência, superando a concepção ultrapassada de negação e exclusão desses grupos da comunidade social. O que há agora, portanto, é a crença de ocupação dos espaços públicos por todos os cidadãos, independente de suas limitações. Mas o mundo antigamente não era assim. Através da evolução dos tempos, o nascimento de uma pessoa com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência foi visto de maneira totalmente diferentes. Nas civilizações antigas, não era suportado o fardo de sustentar e criar uma criança com deficiência, cabendo em certas culturas do mundo aos pais ou aos líderes do grupo se desfazerem dessa criança, como ocorria na civilização espartana, em que, sendo a cultura voltada para a formação de guerreiros, não havia espaço para pessoas imperfeitas fisicamente. Com a evolução da cultura e o agravamento das leis, essas crianças deixaram de ser privadas de suas vidas. No entanto, em nada melhorou a sua situação. Eis que agora, apesar de vivas, continuavam deixadas em abismos não físicos, mas enfrentando abismos como a solidão, a rejeição, a indiferença e os desafetos, tanto por parte de sua família como pela comunidade. Muitas vezes eram exploradas, vendidas para alguns malfeitores. No decorrer dos tempos, a ciência e a medicina evoluíram, e com ela a mentalidade e a percepção dos homens também, pois desta forma essas crianças passaram a ter um pouco mais de dignidade e respeito. Deploravelmente, em muitos lares, as crianças ainda sofrem com a discriminação. Contudo, vem aumentando gradativamente os casos em que os deficientes passaram a ser os especiais e, com isso, conseguiram o mínimo de apoio, carinho, atenção, tudo necessário para a aceitação e a superação de suas limitações. A família, a escola, a sociedade passaram a entender melhor o imortal pensamento de Aristóteles, que dizia: tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. E uma das formas de expressar esse sentimento é garantindo às pessoas com deficiência o cumprimento de seus direitos de acessibilidade em todas as suas formas, objetivando a inclusão da pessoa com deficiência à sociedade, para assim, dentro de sua desigualdade, se sentir igual aos seus desiguais. Acesso arquitetônico. É a barreira que não permite o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. É a barreira física encontrada nos estabelecimentos de ensino, residências, edifícios públicos e privados, nas empresas e meios de transportes, os quais não apresentam mínimas condições de acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para muitas pessoas que desconhecem as dificuldades diárias de uma pessoa com deficiência,
Esse é o único tipo de cerceamento à acessibilidade que se deve ser combatido. No entanto, esta é apenas uma das formas de garantir o direito ao acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso se deve à Associação de Acesso à Entrada em Qualquer Ambiente, com o mundo em constante informatização, em que as pessoas buscam a melhoria de suas condições de vida através da comunicação, da escola, do trabalho e da observância de seus direitos. O acesso deve ser considerado de forma ampla, capaz de abranger todas as formas de limitação ao pleno desenvolvimento dessas atividades. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde criou em 1980 um sistema de classificação de deficiências de modo a desenvolver uma linguagem comum para a pesquisa e para a prática clínica? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 45.606.048 pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 23,9% da população geral, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa deficiência pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Ainda segundo o censo do IBGE de 2010, a deficiência mais recorrente no Brasil é a visual, que chega a 18,6%, seguida da motora, 7%, depois auditiva, 5,10% e, por fim, a deficiência mental, 1,40%. A Constituição prevê a igualdade material entre todos. Assim sendo, é de responsabilidade do governo criar condições capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais consigam atingir os mesmos objetivos. Para isso, o Estado se coloca como promotor dos direitos individuais e sociais. E faz isso por meio de políticas públicas de inclusão das minorias e dos mais vulneráveis, seja por questões financeiras, econômicas e sociais ou por limitações motoras ou emocionais. Independentemente do tipo de vulnerabilidade, todos possuem direitos, e o dever do Estado é garantir uma condição de vida digna a todos aqueles que aqui residem. Neste dia 29 de outubro de 2019, a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho entrega a obra de acessibilidade. Para quem não conhece, a sede da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, cujo imóvel foi inaugurado em 30 de dezembro de 1996, está de cara nova, agora totalmente acessível. O espaço adaptado é entregue à comunidade rionegrinhense hoje. O imóvel recebeu nos últimos 4 meses várias melhorias para se tornar uma referência em acessibilidade não só para o município, mas para a região. Os investimentos somaram R$ 82.874,99, com recursos próprios do Legislativo. A adequação do prédio contou com a reforma de uma área de mais de 660 metros quadrados, consistente do projeto de acessibilidade interna e externa. A principal adequação aconteceu aqui, no plenário Rodolfo Jablonski, onde parte do piso que comportava a mesa principal foi rebaixado, fazendo com que a área ficasse no mesmo nível do restante do espaço. O local também recebeu um novo púlpito acessível. Novas vagas foram delimitadas para cadeiras de rodas dentro do plenário, assim como houve também a instalação de assentos para pessoas obesas e com mobilidade reduzida. Também a parte superior do plenário recebeu adequações e as escadas novos corrimões. Ainda no que se refere à estrutura interna do prédio, as salas que abrigam os gabinetes, assim como os espaços que comportam o administrativo do Legislativo, receberam portas mais largas, possibilitando o acesso dos cadeirantes a todos os setores.
O imóvel também recebeu adequações nos banheiros, que passam a contar com identificação em braille nas portas, além de um banheiro totalmente acessível para cadeirantes. O hall de entrada passou a contar com um totem em braille, identificando os setores do prédio, enquanto que a secretaria recebeu adequações em sua bancada como forma de oportunizar o acesso universal dos munícipes. O projeto de acessibilidade incluiu ainda a adequação de vagas de estacionamento, com substituição do piso e rebaixamento. As vagas também receberam sinalização específica. Ainda, o acesso das vagas até o acesso principal do prédio foi mapeado através do piso tátil. O projeto foi desenvolvido pela Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a Munesc. Importante citar também que esta obra atendeu uma solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, que sugeriu a adequação no prédio da Câmara, visando garantir a acessibilidade de toda a comunidade rionegrinhense. E como falamos anteriormente sobre os vários tipos de acessibilidade, buscando aproximar a comunidade desde o ano passado, 2018, o Legislativo de Rionegrinho passou a contar com o serviço de tradução e interpretação de Libras, a língua brasileira de sinais, durante a transmissão das sessões legislativas e para quem acompanha também no plenário. Todos são iguais perante a lei. Contra essa afirmação não há questionamentos, porém, quando o setor público simplesmente não oferece condições de acessibilidade àqueles que precisam, instaura-se uma situação de vulnerabilidade. Por isso, a Câmara Municipal de Vereadores de Rionegrinho fez a sua parte. Seguindo as regras protocolares, faremos primeiro o descerramento da placa inaugural e, na sequência, os pronunciamentos. O descerramento da placa será realizado no hall de entrada da Câmara. Como o nosso espaço é limitado, faremos a transmissão pelas TVs da Câmara, mas quem quiser acompanhar, fique à vontade e pode se dirigir até o local previsto. Para o descerramento da placa oficial, convido o presidente da Câmara de Vereadores, senhor William Rigueto, a vereadora mirim Giovana Ellen Yant e a diretora da PAI, senhora Jussara dos Santos. Quem quiser acompanhar, fique à vontade lá. Convido para fazer uso da palavra, representando a PAI de Rionegrinho, o senhor José Edmar Benda fará o uso da palavra utilizando o novo púlpito. Senhoras e senhores, prefeito, vereadores, há muito tempo viemos lutando pelos nossos direitos, da inclusão social das pessoas com deficiência. Embora já tenhamos um significativo progresso aqui na nossa cidade, ainda temos muito a lutar
pela acessibilidade. Sabemos e entendemos as dificuldades de adaptação e, principalmente financeira, que aflige a todos nós. Na terça-feira, fizemos uma atividade com o transporte público, que está equipado e treinamos, porém não possui ainda o transporte acessível para cadeirantes. Sabemos que não é somente o ônibus que falta, são adaptações nos pontos e nas estradas. Entendemos toda a logística financeira que envolve, porém convidamos cada um de vocês para aderir à nossa luta, pois precisamos prosseguir assim sendo. Queremos agradecer à Prefeitura de Rio Negrinho, à Câmara de Vereadores por esse passo mais que importante, que a reforma com a adaptação que aqui está sendo reinaugurado nesta noite, e dizer, embora um passo de formiga, nossos sonhos e direitos, a inclusão, a acessibilidade, todos está sendo considerado. Muito obrigado. Convido o presidente da Câmara de Vereadores, senhor William Rigueto, para o seu pronunciamento. Boa noite novamente a todos. Cumprimentar mais uma vez senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos visita. Como é gratificante, né, para nós poder ver hoje pela primeira vez o Benda podendo falar diretamente da tribuna, né? Sempre ficava aqui na frente, era diferente, e hoje podemos ver a realidade ele falando direto da tribuna. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, inicialmente, ao Ministério Público, em nome da doutora Roberta, que foi a que iniciou os questionamentos, iniciou essa ideia, dessa reforma da acessibilidade, que foi acatada na época por todos os vereadores, pela equipe da Câmara. Cumprimentar nosso juiz de direito, Dr. Rubens, também grande apoiador da causa, da inclusão, da acessibilidade. Inclusive, gostaria de agradecer a ele por ter doado, esse ano, mais de R$28 mil à nossa Secretaria Municipal de Saúde para a compra de materiais ortopédicos, totalmente envolvendo a nossa acessibilidade. Com certeza, uma pessoa de grande coração que merece esse reconhecimento. Agradecer a equipe da Munesc pelo projeto, pela execução desse projeto, pelo estudo. Com certeza, pessoas muito competentes. Gostaria de agradecer em especial ao Sr. Rubens Milbauer, nomeado pela Prefeitura para fiscalizar a obra, com certeza se empenhou bastante, e infelizmente não pôde estar presente nessa noite. Cumprimentar os empreiteiros da LN, qual não mediram esforços, cada vez que a gente ligava, estava pedindo, estavam correndo aqui para ver algum detalhe ali, então foram muito ágeis. Agradecer às entidades que foram convidadas a participar da fiscalização, né? A Câmara sempre tentando tornar cada vez mais transparente os nossos serviços. Então, a gente pediu para que as entidades nomeassem algumas pessoas para que eu pudesse acompanhar desde o processo licitatório até a conclusão da obra, cada detalhe. Então, agradeço a eles. Um agradecimento à equipe da Câmara, que estava aí trabalhando dia a dia, né? Com toda essa bateção, quebrando paredes, cheiro forte de tinta. Às vezes sujavam aqui de dia, precisava limpar rapidamente para a sessão acontecer à noite, então todos não mediram esforços para que isso acontecesse. Agradecer também aos bombeiros, que também deram uma ajuda, e aproveitando essa obra também conquistamos o alvará do bombeiro da Câmara de Vereadores, que até então a Câmara não tinha alvará. Agradeço o apoio deles. Um agradecimento também à APAI, aos alunos, professores,
o qual nós tivemos lá no começo do ano, né, Ney? E eles fizeram uma apresentação e fizeram um pedido para que a Câmara se tornasse acessível. Então, hoje está se tornando realidade. Então, hoje entregamos à comunidade de Rio Negrinho uma obra acessível, o primeiro prédio público da cidade, com acessibilidade, que é, com certeza, um modelo para todo o estado de Santa Catarina e, com certeza, para o Brasil. A maior alegria de um homem público, podem ter certeza, era poder ver a satisfação do povo em relação a uma obra, como pudemos ver nas palavras do jovem Benda. Talvez para alguns não tenha importância uma obra dessas, né? Tem pessoas que talvez não dão valor para isso, mas para nós políticos, falo em nome de todos os vereadores, poder tornar um pouco mais prática a vida de quem necessita é com certeza muito gratificante. Espero que essa semente que plantamos hoje, aqui na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, se multiplique em todos os órgãos públicos da cidade, para que possam colher frutos, né, as pessoas que necessitam, e que também a iniciativa privada tome isso como inspiração e, quem sabe, Rio Negrinho possa ser uma cidade modelo e acessível a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e hoje entregamos essa obra de acessibilidade ao povo de Rio Negrinho. Para brilhantar o nosso evento, o aluno Jonathan, da PAI, executará uma música ao violino. Obrigado, Jonathan. E nesse momento viremos o hino de Rio Negrinho. Dos
Em nome da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, agradeço a presença de todos, convido a visitarem as adequações ao prédio da Câmara e, na sequência, será servido um coquetel. Uma boa noite a todos e muito obrigado.